Seja bem-vindo, o meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E a nossa convidada de hoje é a Adriana Teixeira de Moraes. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. Seja bem-vinda, Adriana, ao Relato Ayahuasca. Gratidão, irmão, tudo bem? Boa tarde. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz e um pouco nervosa também. Não, mas nem precisa ficar nervosa não. É de boa, suave. Vamos começar no seguinte. Conta como é que foi a tua história até chegar nas medicinas sagradas. O que levou você a... Como é que foi esse chamado para as medicinas? O que te levou? Bom, vamos lá. Eu me emociono sempre que eu falo, né, sobre essa trajetória, porque as medicinas da floresta chegaram num momento assim, meio que pela dor, né, na minha vida. Eu, desde muito nova, tive processos de depressão, desde muito menina, assim. Só que eu não sabia o que era, né? Eu só sentia um vazio existencial, assim. E fui mãe muito cedo, tive depressão pós-parto, onde eu tinha medo até que as pessoas pegassem meu bebê no colo, assim, ou tinha a sensação de que eles fossem me tirar, né, meu filho. Então, eu fiquei 6 meses da minha primeira gravidez sofrendo uma depressão meio que escondida, né? Porque eu não sabia dar nome para aquilo. E logo em seguida que meu filho nasceu, que eu tive esse processo de depressão que eu não tinha conhecimento, eu perdi meu avô num acidente de carro, que foi muito difícil para eu entender e aceitar, né? Logo em seguida, coisa de 1 ano, foi minha avó, foram 2 amigos com acidente de moto também, então eu perdi pessoas assim muito próximas e muito perto dessa depressão que eu já estava vivenciando, né, com o parto do meu primeiro filho. E isso foi virando uma bola de neve na minha vida, e como eu era muito nova e eu sou de uma família bem tradicional, eu não tinha um diálogo muito aberto. Eu mesmo sempre fui uma pessoa meio introspecta, né? Eu fui sempre de conversar muito com as pessoas, de dar boas palavras, bons conselhos, as pessoas me procurarem, né, por se confortarem, conversar comigo. Mas eu mesma, assim, sempre tive dificuldade de falar de mim para o outro, né? Então, foram coisas que vieram acontecendo ao longo da minha vida que eu fui guardando, né, só para mim, e isso foi se agravando. E aí eu fui buscar ajuda médica, comecei a fazer acompanhamento com psicólogo, né, e tomar remédio controlado. Do psicólogo eu fui para o psiquiatra, que já mudou a medicação, fui para algo mais forte. Chegou um momento que eu estava tomando 11 comprimidos de antidepressivo por dia. Nossa senhora, Ao longo de 10 anos. é muita coisa. Muita coisa. E tentando dar conta sozinha com ajuda só profissional, né? Quando na verdade, às vezes, você compartilhando, hoje eu sei, né? Que a gente tendo abertura de compartilhar nossas dores, nossos sentimentos com pessoas mais próximas, talvez tivesse sido um caminho menos doloroso para mim. Sim. Então, eu fui gerente de bar por muitos anos, 15 anos, e aí eu tomava álcool, tive contato com algumas drogas sintéticas, e chegou um momento que eu estava tomando remédio para dormir e drogas para acordar, para ter vontade de trabalhar, porque era o que me dava up, né? E só que tudo isso inconsciente, só jogando para dentro substâncias e acreditando que aquilo, uma coisa me confortava de um jeito, outra coisa me confortava do outro. E aquele vazio existencial nunca deixou de existir, né, na verdade, assim. E eu conheci uma amiga que hoje ela é das medicinas desde a época, né, desde um pouco antes de mim, que ela era minha cliente em um desses bares que eu trabalhei. E a gente se tornou amiga no rolê, né? Sim. De álcool, de curtição, de falsas alegrias, né? Sim.
E essa pessoa, eu vou até falar o nome dela aqui, porque eu faço questão, é a Daniele Keiko. Ela conheceu as medicinas antes de mim, 1 ano e meio antes de mim. Então, quando ela começou a consagrar, ela meio que se afastou naturalmente, né, do ambiente de bares, de rolê, né? E já parou de consumir álcool. E no momento que eu tava, assim, mais obscuro para mim, mais difícil para mim tocar minha vida, eu lembrei dela. Porque eu já não sabia mais o que fazer, porque eu tomava remédio, tomava droga, fazia um monte de coisa e aquela insegurança, aquele vazio nunca deixou de existir. Aí eu lembrei dela, falei, eu vou pedir ajuda para Dani, porque eu assistindo a caminhada dela, né, esse percurso até as medicinas, eu me lembrei dela e pedi ajuda. Mandei um áudio para ela, chorando, pedindo pelo amor de Deus para ela me levar para conhecer o que eram essas sagradas medicinas da floresta, que tinha transformado a vida dela, assim, e que eu já não sabia mais o que eu fazia para sair daquele ciclo de depressão. Exatamente. E talvez a ayahuasca pudesse me ajudar, né? Eu pensando comigo. E aí ela falou, claro, Ana, com certeza. Só que eu não consigo ir na próxima semana porque eu estarei viajando, mas eu te passo o contato. Se você quiser, você pode ir, faz o contato com os dirigentes e você vai. Só que você vai só, né? Ou você me espera voltar. E eu falei assim, não, eu não consigo esperar. Não sei se eu tenho tempo para esperar, eu quero ir sim. E aí eu fiz o contato com o dirigente da casa, o Gilson, e ele me acolheu assim com muita amorosidade já no primeiro áudio, né, que eu fiz, o contato com ele, assim, eu já me senti muito protegida e confiante de que a pessoa está entendendo o que eu estou falando, das minhas necessidades, né? Ele me acolheu com muito amor. E eu fui, irmão. Fui, assim, na minha primeira cerimônia, foi sem saber nada, sem conhecer nada, sem estudar nada sobre a ayahuasca. Foi meio que no desespero mesmo e confiante, porque como eu tinha assistido a trajetória de uma amiga querida, né? Que foi uma trajetória de sucesso, vamos dizer assim, né? Pessoal. Eu fui confiante. Eu confiei no que ela me falou e no chamado mesmo. Eu recebi um chamado da medicina. Eu cheguei lá com a cara e a coragem, pensando, né? Já deu, tudo já foi assim, muita coisa ruim já aconteceu. Não é possível que isso não seja uma coisa bem, né? não é possível. E aí eu tomei a medicina pela primeira vez na vida, e só que eu não tive processos de mirações assim nenhum na minha primeira cerimônia. Eu só entrei num processo de sono, como se eu tivesse dormido e tido um sonho, assim, mas uma coisa bem branda, bem tranquila. Não senti processo físico nenhum, né, que as pessoas têm medo de consagrar a primeira vez e ter processo de limpeza, né? Eu, na minha primeira cerimônia, não tive absolutamente nenhum processo físico. É como se eu tivesse dormido, tido um sonho breve e acordado e voltado para minha casa. Pensei, talvez a primeira vez fosse assim mesmo, não fosse sentir tanto, né? Só que aí me veio a surpresa, né? E nesse sonho, eu sonhei com uma parte de um antepassado meu. Eu cultuo uma santa, chama Santa Sara Kali, na minha casa, eu já cultuava. E eu sempre acreditei nessa conexão que eu tenho, né, com os povos ciganos, espiritualmente falando, assim. E a única miração, talvez, não foi nenhuma miração, foi um sentimento mesmo que eu tive durante essa cerimônia, foi uma volta ao povo cigano, assim. Eu me via numa fogueira, bailando, dançando em volta da fogueira com os povos ciganos, e uma delas me perguntava e me mostrava que era eu, assim, dançando em volta da fogueira,
E ela me perguntava se, olhando tanta beleza de uma cigana dançando em volta de uma fogueira, se combinava o álcool, se combinava o uso de drogas, de remédios psicotrópicos naquela imagem, porque aquela imagem, na verdade, era eu mesma, né? Então, eu tive um processo de regressão, acredito eu, e de resgate ao mesmo tempo. Só que eu não entendi nada na hora, né? Como se eu tivesse dormido, sonhado, acordado e fiquei pensando nisso nos dias depois, né, que passou. Só que quando eu cheguei em casa, como eu tomava remédio psicotrópico por 10 anos o retorno no psiquiatra era de 2 em 2 meses, então cada dia que eu ia no psiquiatra eu voltava com uma sacola de remédios, né? Que seriam remédios que teriam que durar 2 meses até a próxima consulta. E chegou um momento que eu tinha um armário cheio de remédio, caixas de remédios. E eu voltando dessa cerimônia foi assim, automático, eu não pensei em nada, eu só abri aquele armário, joguei todas as caixas de remédios, os frascos todos, dentro de uma sacola de mercado e entreguei na mão do meu pai. E falei para ele, pai, você pode desfazer desses medicamentos porque eu não preciso mais disso. A partir de hoje, eu não preciso mais. Meu pai olhou assustado e falou, nossa, mas você tinha tudo isso, né, de remédios no seu armário. Eu falei, são todos esses que eu tomo todos os dias, né? Que eu tomava, não tomo mais. Pesado, hein, meu? Coitado do seu estômago. Pesado. Por isso que eu tô nervosa e me emociono de falar, porque assim, a trajetória, para quem me conhece, né, graças a Deus, assim, eu sempre passei energia boa para as pessoas, né? Como eu nunca fui te compartilhar das minhas dores, só com algumas pessoas pontuais, então muita gente não enxerga e não conhece, né, esse caminho escuro, que eu acho que também não é necessário. Eu acredito que eu prefiro ajudar do que ser ajudada, infelizmente, eu penso assim até hoje. Não, ser ajudado é bom, pô. É bom. Hoje eu sei, né, mas eu ainda reluto um pouco, assim. Sim. E aí, a partir de então, já vão fazer 8 anos, né, que eu tomo ayahuasca. E desde aquela primeira cerimônia, eu nunca mais eu tomei um remédio controlado. Eu nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca, assim, naturalmente, não tenho vontade mesmo. Eu sei que eu sou livre para fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo ou errado para mim. Mas é um desejo natural que não existe desde aquela cerimônia, né? Então, nada que é externo, nada que é substância que me tire do estado normal de consciência e que eu tenho o conhecimento que vai agredir meu corpo físico, naturalmente tirou da minha vida assim, a medicina, né? Sem esforço, sem culpa, sem eu buscar por isso. E hoje eu entendo que a minha depressão era o que me levava a buscar essas substâncias, né, como maneira de fuga, né, de uma dor, de um sentimento que eu não sabia dar o nome, que eu não sabia o que era, na verdade, eu só sentia e aí eu ia mascarando com essas substâncias, o que é uma ilusão, né? Hoje eu acredito muito que tenha sido isso mesmo que acontecia, né, na época comigo, que hoje eu tenho esse conhecimento, sou muito grata às medicinas da floresta e depois dessa casa que eu consagrei a primeira vez, ele trabalhava numa etnia Yawanawá, que são rezos muito profundos. Eu conheci também uma segunda casa, que é a casa que eu faço parte hoje, desde aquela época também, né? Que é a Casa Hairá, que trabalha com a etnia Runi Queen, né? Que é um outro tipo de trabalho, mas também é o que me fortalece e eu tento... No começo eu consagrava com mais frequência, acredito eu que eu precisava entender muito mais coisas, né? Então a minha busca foi muito mais forte nos primeiros anos. E hoje eu tento pelo menos uma vez por mês uma medicina, que eu acredito que é uma manutenção para mim.
mesmo porque é uma família que a gente ganha, né? Uma irmandade, pessoas diferentes que têm os mesmos propósitos, pensamentos de cura, né? Então a gente é uma caminhada, já são quase 8 anos, uma caminhada, a gente acompanha os processos um dos outros, as evoluções, né? As vivências. Então, assim, hoje eu falo para você que eu tenho uma família da medicina com já 8 anos de idade, tenho muitos irmãos, inclusive você é um deles, né? E eu sou muito grata mesmo, porque a gente sempre vai ter processos difíceis na vida, só que é diferente de você ter processos e não saber dar nome a eles, e diferente de você ter uma medicina que te leva para esse caminho, onde ela te ajuda, te mostra, né, o que você está sentindo de fato e te ajuda a lidar com aquilo, né, com aquela situação. Não é que a gente vive num mundo que não tem mais problemas, pelo contrário, depois que a gente toma ayahuasca a primeira vez, aí que tudo começa a aparecer mesmo. Exatamente. Aí que o bagulho fica louco mesmo. Porque vai mostrando as nossas sombras, né? Os detalhes da nossa vida que a gente acaba passando desapercebido. E aí só tirando esse véu, né? Pra a gente acabar percebendo o que tá acontecendo com a gente. E como isso influencia na nossa vida cotidiana, né? E quanto isso é importante a gente estar sabendo para ter uma condução melhor da nossa vida. Para que seja mais leve, mais benéfica e sem muita dor, né? Porque a depressão é algo que hoje assola o nosso mundo, né? Então muitas pessoas sofrem desse tipo de problema. E o quanto é importante você saber a raiz do problema real e não só o superficial, né? Porque o importante é buscar essa cura, né? E o que eu ia perguntar para você, nessa sua jornada, qual foi a visão que você teve, assim, que teve mais impacto assim na tua vida em cima das coisas que você vem melhorando? Olha, irmão, eu vou te falar que é difícil pontuar uma só, porque cada cerimônia é um acontecimento, um espetáculo, uma descoberta, né? Vou te falar que para lembrar de uma pontual assim, já foram muitas coisas vivenciadas com a força da medicina. E até hoje, como eu procuro consagrar com uma pausa que para mim é ideal, assim, de uns 30 dias, então eu dou esse tempo para fazer a lição de casa mesmo, para entender o que a medicina me trouxe, né, naquela determinada cerimônia, para conseguir entender e pôr em prática e resolver aquela questão que ela me traz, né, no momento da força, para quando eu voltar ser uma outra lição, talvez, assim, dizendo que a gente fala lição, parece com castigo, né? Não, é um aprendizado que a gente tem, né? Não um castigo. Aprendizado sempre é bom. Então, assim, eu já tive muitas visões importantes, mas eu não consigo te pontuar uma, assim, necessariamente agora, nesse momento. Mas eu vou dar um exemplo. Um exemplo não, vou te falar, assim, vagamente de uma. Eu fui mãe muito cedo, com 18 anos, engravidei com 17, fui mãe com 18. E me separei, né, e criei ele com a ajuda dos meus pais, assim, financeiramente sempre eu, mas com a ajuda dos meus pais na rede de apoio, né, de ficar com ele, para eu trabalhar e tudo. Então eu acreditava que ficar longe dele, por estar trabalhando, por estar ganhando o pão de cada dia e trazendo, e dando alimento, e dando roupa, e dando tudo que ele precisava de material, ele tava tudo bem, assim, né, entre a gente. E teve uma cerimônia, hoje ele tem 28 anos, e teve uma cerimônia que eu tive um processo de visão com ele. Foi um processo muito doloroso para mim, porque eu não esperava, né? Para mim estava tudo certo entre eu e meu filho, porque eu já tinha feito a minha parte de trazer o sustento, né? De deixar ele com pessoas que eu confiava para eu poder trabalhar, que são meus pais. Ele nunca ficou jogado, nunca faltou nada para o meu filho, mas eu não sabia o que acontecia dentro dele.
E aí nessa cerimônia me veio a visão dele chorando muito, e como eram mirações, a imagem, visões que vêm e volta, some uma coisa, aparece outra, só que era, resumindo, era ele chorando e estendendo a mão para mim e me perguntando por que eu tinha abandonado ele, que ele sofria essa falta, ele sofria um pouco de rejeição da minha parte, né? Que no momento que ele mais precisava de mim, eu estava ausente. E aqui isso me pega muito ainda, porque era uma coisa que eu tinha quase certeza que eu estava fazendo a coisa certa, que eu tinha feito a coisa certa, né? E na verdade, não estava fazendo nada que era certo. Eu estava fazendo o que era uma obrigação até mesmo, porque quando a gente coloca pessoas no mundo, a gente tem essa obrigação de sustentar, né, de cuidar. E a ayahuasca trouxe para minha consciência o que realmente estava faltando e o que o meu filho precisava de mim, né? Que era essa explicação do porquê que eu fiquei tão longe dele quando ele mais precisava de mim perto. E aquilo, sim, me quebrou por dentro, né, durante a cerimônia. E porque eu tinha quase certeza que era uma das coisas que eu tinha feito com excelência, que era ser mãe muito jovem e assumir essa responsabilidade da maternidade. E eu achava que eu estava fazendo tudo certo, né? E a ayahuasca me mostrou que tinha alguma coisa errada aí nessa história. E quando eu cheguei em casa, eu fiz uma mensagem muito verdadeira, assim, porque a gente volta para casa ainda sentindo a força, né? Exatamente, é muito forte. Com aquilo muito vivo ainda. E aí eu mandei um texto para ele, eu pedi perdão para ele. Eu expliquei todo o meu lado, né? Expliquei que eu tinha acabado de sair da cerimônia de ayahuasca e que eu tive esse processo de entendimento durante a força e que ele me perdoasse, que eu não tinha o conhecimento nenhum, que para mim eu estava fazendo o que era melhor para ele. E eu pedi perdão para o meu filho, né? Falando que eu amava. E ele entendeu, ele falou: tudo bem, mãe, realmente foi isso que aconteceu. Eu sempre me senti muito sozinho em muitas partes assim da minha vida, porque você não estava presente, né? Mas eu entendo que era o momento que você estava trabalhando, que você estava me dando uma condição boa de vida, né? Mas mesmo assim essa falta não deixou de existir. Então, para ele foi importante a nossa conversa, eu ter me colocado, né, como uma pessoa consciente do que ele tinha sentido pela vida dele toda, quase, né? Foi a ayahuasca que trouxe isso para mim, para minha consciência durante a força na cerimônia. E foi para mim uma coisa que, se não fosse na cerimônia, eu acho que até hoje eu estaria do jeito que estava. A gente acha que tá fazendo a coisa certa, mas por causa de toda uma criação que a gente teve também, né? Só que o mundo ele vai se transformando conforme as décadas vão se passando e as necessidades também vão mudando. E muitas vezes a gente não percebe isso, porque a gente foi educado de uma maneira completamente diferente. O mais importante é perceber isso e começar a transformar. É ter essa transformação interna, né? Então, o quanto isso é importante da gente se ligar, né? Nesses pequenos detalhes que passam desapercebidos na nossa vida. Pela rotina de vida que a gente leva, pelo trabalho e por todo esse processo que é a vida, né? Que ela nos traz. Então, é um aprendizado que a gente não para nunca. Exatamente, não para. E muita gente fala assim, mas isso é culpa dos meus pais. Mas meus pais que me ensinaram assim. E não é nada disso, né? Realmente eu fui criada de uma maneira que, assim, meu pai sempre me deu tudo que eu precisava, graças a Deus. Eu sou de uma família bem tradicional, assim, e somos em 2 irmãs, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E meu pai sempre trabalhou muito para nunca faltar nada pra gente em casa, né? Minha mãe sempre foi dona de casa.
E eu acreditei que esse era o certo, né? Sim. Quando eu tivesse o meu filho, fazer tudo para ele também, para que não faltasse nada. Só que essa falta que eu tive lá atrás, que era a falta mesmo desse diálogo, de entender os meus sentimentos, de não conseguir conversar com ninguém, eu acabei que eu repeti o ciclo com meu filho, né? Foi a mesma falta que ele teve de mim. Sim. E aí é onde a medicina ensina pra gente que a gente não tem que repetir os padrões, né? É justamente o que você acabou de falar. O mundo vai mudando, as pessoas vão se transformando, são outras épocas, são outros pensamentos, né? E eu, graças a Deus, a medicina me trouxe essa consciência de que não, eu não fiz nada de errado, eu só fiz como foi feito comigo, mas ele também não fez errado, os meus pais, era como eles sabiam na época, né? Exatamente, era fazer a E parte do tempo deles, né? Eles estavam tentando fazer o melhor. A gente sempre tenta fazer o melhor, né? Mas esse melhor, muitas vezes, ele acaba tendo uma transformação, né? Exatamente. Então a gente fica sabendo depois. Depende de quem recebe, né? Exatamente, é isso aí. Depende de quem recebe. Depende de quem recebe. E no teu trabalho, em relação às pessoas, mudou muito, assim, essa relação? Olha, irmão, assim, na época, o meu trabalho era um fator muito potente na minha depressão, no processo de depressão que eu tive, assim, porque era um ambiente noturno, né? Então tinha drogas, eu vivia com pessoas até um pouco narcisistas e não tinha conhecimento disso na época. Eu adorava meu trabalho, eu sempre gostei muito de música e eu tinha muito contato, né, com bandas de pessoas que eu sempre fui fã, assim, que eu sou ouvinte, eu sou consumidora do reggae music, né? Então eu tinha um contato muito próximo com pessoas que eu era fã mesmo. Então o trabalho para mim naquela época era a única coisa que eu me apegava para levantar da cama, assim, era a única coisa que me fazia sair da cama, porque eu tinha que trabalhar, tinha que pagar minhas contas, eu sempre fui muito assim, Caxias, sabe? Com relação a compromisso, a pagar contas e enfim. E aí eu estava no ambiente que era o único lugar para mim que eu não podia perder jamais na minha vida. Como que eu vou perder esse lugar que é a única coisa que me dá força para levantar da cama? E na verdade foi lá que muita coisa se potencializou, né? Porque eu tinha acesso às drogas, ao álcool, a pessoas tóxicas e um mundo meio que ilusório, né? Ganhei muitos amigos lá também que eu trago pro resto da minha vida, assim, que continuam no meu ciclo de amizades, quase todos, na verdade, mas eu não consegui permanecer por muito tempo nesse ambiente. Sim. Depois que eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, que eu voltei a trabalhar assim nos próximos dias, né, seguidos, o ambiente já me deixava agitada, incomodada, eu já não concordava com muitas coisas, eu já fiquei um pouco mais sensível e um pouco mais desperta mesmo para questões de abusos, sabe? Sim. Não, peraí, isso daí não é profissional, isso é um abuso. Não, mas peraí, isso não tá certo, isso tá errado, porque depois que a gente toma medicina pela primeira vez, parece que um mundo novo se abre diante dos nossos olhos. Sim. Que coisas que eram tão comuns no dia a dia, você começa a ver de outra forma mesmo, assim. É o que fala dos véus da ilusão, realmente, de fato, tira o véu da ilusão mesmo, e que a gente fica impressionado de começar a perceber sem forçar nada. É muito louco, assim.
só quem toma ayahuasca para saber o que eu tô falando, porque são coisas que acontecem muito rápido e muito natural. Você não precisa buscar caminho nenhum, você simplesmente continua vivendo do mesmo jeito que você estava, só que com outra consciência, né? E aí, logo em seguida, que eu tomei medicina pela primeira vez, entrou a pandemia, assim, depois de um tempo entrou a pandemia, então como era bar, começou aquele negócio de um dia tá aberto, outro dia não tá, e fase laranja, fase não sei o quê, e aí eu comecei a entender que, tipo, mano, eu posso perder esse trabalho. Sim. Porque a pandemia tá aí, se um dia fechar e não puder mais abrir, aí, o que você vai fazer da sua vida, Drica, Sim. né? Você vai ter que se movimentar, você não quer sair de um lugar que está te fazendo mal pela questão financeira, pelo medo de ficar sem trabalhar, por fazer muitos anos que eu estava no mesmo lugar, assim, então eu já tinha uma segurança mesmo. Sim. Só que aí me veio a pandemia, que foi aonde balançou mesmo, falando, agora você vai ter que tomar uma decisão, filha, e aí? Você vai fazer o quê? Se não for esse bar, né? Sim. E aí eu comecei a pensar em outras possibilidades. Fui meio que obrigada a pensar em outras possibilidades. Quando acabou a fase da pandemia, graças a Deus, eu peguei outro bar. Eu saí desse antigo e como eu era muito conhecida na praça, assim, pelo meu trabalho, os outros donos de bares que já conheciam meu trabalho como gerente nessa casa que eu trabalhei muitos anos, começou a me procurar, porque queria reabrir os bares e precisava de alguém bom para tocar e tal. E aí eu aceitei uma proposta, fui reabrir um outro bar, só que um pouco mais tranquilo, assim, com relação à toxicidade. Mas aí eu fui meio que fazendo um desmame da noite, sabe? Sim. Fiquei 1 ano e meio nesse outro bar, também são meus amigos até hoje. Sou muito grata também pela oportunidade, porque aquilo me trouxe de volta, me fez eu acreditar de volta, me sentir especial no meu campo profissional, porque eu sou uma pessoa muito inteligente e sempre fui muito dedicada. E para mim foi bom, né, me sentir assim em outro ambiente, mesmo que fosse bar também, né? Mas mesmo assim fui fazendo esse desmame, só consegui ficar 1 ano e meio nessa casa. Eu saí de um que eu fiquei 8 anos já pulei para 1 ano e meio. Eu falei, não, pronto, já tá tocando, agora eu vou sair fora. Aí eu saí desse outro. Aí me fizeram o convite de inaugurar uma nova casa. Também aceitei a proposta, o desafio de pôr para girar. Sim. E assumi, colocamos lá para girar a engrenagem. Deu certo. Quando eu vi que já estava funcionando, eu falei, pronto, agora chega, né? Tô indo embora. E tomando medicina. E entendendo cada vez mais qual que era o meu papel, qual que era a minha função, o que eu tinha que levar para a vida toda, o que não era mais para mim, só que tudo isso de maneira muito natural. E hoje eu faço parte de uma associação com derivados da cannabis, Associação Sagrada Cannabis. Hoje eu sou acolhedora, já vou fazer 2 anos nessa associação, que a gente trabalha com medicamentos para pacientes com inúmeras patologias. Eu trabalho com muitas crianças com autismo, muitos idosos, pacientes oncológicos, pacientes com depressão. Sou paciente também dos derivados, do óleo, e hoje eu sirvo medicina, né? Hoje eu sou um canal da medicina. Então, como eu faço esse acolhimento inicial até enviar o medicamento para a casa do paciente, para mim, hoje eu sou muito realizada profissionalmente, porque eu saí totalmente de um ambiente que me foi importante também na minha trajetória, só que por coisas externas acabou agravando a minha situação, né, de depressão. E por fácil acesso, né, às substâncias também, tudo isso.
hoje eu trabalho com medicina, né? Sim. E eu sou muito feliz por isso, assim. Porque a medicina do óleo da cannabis, nossa, tira a dor de muitas pessoas, devolve o sono de muitas pessoas, porque a minha esposa também, né? Ela utiliza o óleo da cannabis, então é algo muito benéfico, né? Naquilo que você está trabalhando, né? E faz quanto tempo que você tá? Vai fazer 2 anos que eu tô na associação. Olha que legal. Eu preciso passar a falar lá com o Fábio. Por favor, renovar a prescrição, né, irmão? Exatamente, Pô, mas foi ótimo, Dri, falar contigo, ter aqui a sua mensagem, bateu muito com as coisas que eu acho que eu passo também, né? E como é importante, né, a nossa fala, né, dizendo dessa cura que acontece com a gente, né, de mudança de percepção e quebra de paradigmas, né? Mas gratidão pelo teu tempo nesse domingo de manhã, domingo à tarde, né, agora. Gratidão, irmão. Nossa, você é um irmão, assim, muito querido, não preciso falar de novo, eu falo sempre, né? Sempre que eu te encontro, você, a Aninha, assim, eu tenho muito amor por vocês, porque são pessoas que me acompanham desde o começo da minha caminhada com a ayahuasca, né? Então a gente já vivenciou tantas coisas juntos, né? É maravilhoso, vocês fazem parte da minha cura, vocês me curam todos os dias, porque mesmo que a gente não esteja sempre em cerimônia junto, a gente sabe que tem um ao outro, né? Sim. Para qualquer situação. E uma palavra que eu quero deixar aqui para as pessoas que ouvirem, né, o meu relato, é que não tenham medo, né, da medicina, confiem na medicina sagrada, porque é uma medicina muito potente e que ela traz, assim, só benefícios para a nossa vida, por mais que os processos sejam trabalhosos, né, por mais que seja um pouco difícil da gente lidar com alguma situação, mas todas as situações são nossas, né? Então, você tomando medicina ou não, elas vão continuar aí com você. Exatamente. Então, foram medicinas que salvaram a minha vida. As sagradas medicinas, a floresta, a ayahuasca, o rapé, a sananga, salvaram e salvam minha vida até hoje. É isso aí. Então, gratidão, meu anjo, pelo seu tempo, pela sua fala. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entra comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem que eu entro em contato contigo. Gratidão a todos e gratidão, Drica. Gratidão, um beijo, irmão. Fica com Deus. Eu amo vocês. Eu também. Beijo. Um beijo.